CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h04, está começando o CBN Esportes. Hoje, quarta-feira, 17 de fevereiro de 2025, uma quarta-feira gorda, uma quarta-feira recheada, tem muito, mas muito futebol. Começar pela Liga dos Campeões, 4 jogos definiram os primeiros classificados dos playoffs da Champions ontem à tarde. Na Itália, a Atalanta perdeu para o Bruges por 3-1. Os belgas seguem na competição. Em Portugal, o Benfica empatou com o Mônaco em 3-3 e se classificou. Outro que continua vivo é o Bayern de Munique, que empatou com o Celtic da Escócia em casa 1-1. Na Itália, o Feyenoord empatou com o Milan e despachou os italianos. Mais 4 jogos fecham a fase hoje à tarde. Destaque para Real Madrid e Manchester City. Os espanhóis venceram o primeiro jogo por 3-2 lá na Inglaterra. Ao meu lado, Antônio Lupe. Lupe, bom dia, uma boa quarta-feira pra você. E essa macaca lá no Morumbi, hein, Lupe? Tudo bem, Carlão? Ótima quarta-feira pra você, pra todo mundo que está acompanhando o CBN Esportes. Bom dia com muita alegria. E hoje tem macaca em campo. A Ponte vai até o Morumbis enfrentar o São Paulo, que já está classificado, mas tem como objetivo a primeira colocação no grupo. A Ponte precisa do resultado positivo para continuar sonhando com a vaga na próxima fase do Campeonato Paulista. Precisa vencer e dar aquela secadinha no Palmeiras amanhã para quem sabe já garantir a vaga de forma antecipada. O técnico Alberto Valentim não pensa no Palmeiras, pensa na Ponte Preta. E tem retornos importantes na macaca. Daqui a pouco a gente detalha o time que vai enfrentar o São Paulo e também, é claro, vamos trazer as informações do tricolor do Morumbi. Boa, Antônio Lupe, já dizia o poeta MC Gui, sonhar, nunca desistir. Vamos lá, em frente. Vamos de tênis, Rio Open. Jovem sensação do tênis, João Fonseca foi eliminado na primeira rodada do Rio Open ontem à noite. O brasileiro foi superado pelo francês Alexandre Miller, número 60 do mundo, por 2-7-0, parciais de 6-1 e 7-6. Campeão do ATP 250 de Buenos Aires, domingo passado, Fonseca demonstrou desgaste físico e não conseguiu repetir o desempenho da competição da Argentina. Tava nervoso, Joãozinho, mas, cara, 18 anos, prematuro, moleque no melhor dos sentidos. Quase tomou um pneu, né? Quase. Ganhou um set, né? Isso. Mas tá tudo certo. Tudo certo. Muito jovem. Tudo certo. É o futuro do tênis brasileiro. Gostei, a torcida brasileira aplaudiu o João Fonseca, tá aí. E o próprio francês, o Alexandre Miller, falou assim que um dia ele vai contar pro filho dele que ele ganhou do João Fonseca. Exatamente. Porque segundo o francês vai ser um fenômeno das quadras. E realmente se concretize. Dos grandes da capital paulista, mais o Santos, o Peixe tem o Noroeste, o Corinthians está na Venezuela para a Copa Libertadores, o São Paulo se prepara para enfrentar a Ponte, o Palmeiras amanhã contra o Botafogo, e a gente vai falar tudo isso durante o programa o CBN Esportes. Copa do Brasil, 2 grandes se classificaram ontem à noite pela abertura da competição. O Vasco venceu a União Rondonópolis por 3-0. O Atlético Mineiro, eu assisti, passou um sufoco diante do Tocantinópolis, mas venceu por 2-0. Hoje teremos mais 10 jogos pela sequência da rodada. Antônio Lupe, hoje é dia de encaminhar a classificação à próxima fase do Campeonato Paulista, com todo respeito ao Galo Vermelho de Rio Claro Veloclube, mas hoje é dia de bugre, Lupe. Hoje é dia de bugrão, estádio Brinco de Ouro da Princesa, aliás, vem com o apoio do torcedor. A diretoria, mais uma vez, está realizando promoção de ingressos, casa cheia para empurrar o Guarani nesse duelo contra o Velo. Que não vence a 3 jogos o Bugre, hein? Precisa colocar fim a essa sequência negativa para também chegar com chances de classificação para a próxima fase. O grupo do Guarani tá todo embolado, todo mundo com chance de classificação. Por isso, uma vitória hoje é importantíssima na matemática do Guarani, que primeiro, chega aquela pontuação mágica de 12 pontos e livra qualquer risco de rebaixamento e deixa vivo o sonho da vaga na próxima fase. Até porque na última rodada tem o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Então vai vencer hoje e
e depois ver o que acontece na última rodada. Alô, nação bugrina, hein? Às 7 horas, hein? Às 19 horas, 7 horas da noite, a bola rola no belo gramado do Brinco de Ouro da Princesa. E a Libertadores, o Bahia começou empatando na estreia da competição. O tricolor foi a La Paz, empatou com o The Strongest 1-1. William José fez o gol para o tricolor de aço. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima semana e quem vencer avança de fase. E o Boca, hein? Perdeu para o Alianza Lima 1-0. Você viu o Barcos, rapaz? Tá carequinha, Barcos. Raspou o cabelo? Não, já é aquele calvão de cria já, né? Lembra? Sabe aquele calvão do quê? Calvão de cria. É que a molecada fala aí da internet, calvo de cria. Tá igual o cabelo, né? Tá igual, isso, verdade. Né? Tá igual o cabelo, mas aquele rabo de cavalo. Não existe mais. O Hernan Barcos, que um dia fez história pelo Palmeiras. Fazia gol, hein? Fazia gol, gostava do Barcos. E quem gostava do Barcos também, sem dúvida alguma, é ele, Fábio Scheib, que está lá no Principado de Itu e traz o destaque da região. Aliás, a região em alta, hein? Série A2 liderando, Série A3 com Rio Branco e Itapirense, Série A4 com União Barbarense. Fábio Scheib, bom dia, boa quarta! Muito bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN. Começando pela Série A2, o líder Primavera recebe o Voto Poranguense às 3 da tarde em Indaiatuba. Tem Ituano e Oeste às 7, Linense e Capivariano 7h30 e o 15 de Piracicaba tenta reencontrar a vitória no Barão de Serra Negra, encara a Ferroviária às 8 da noite. Isso pela Série A2. Pela Série A3, a Itapirense recebe o Desportivo Brasil às 7 da noite e lá em Birigui tem Bandeirante e Rio Branco às 8 da noite. Pela Série A4, União Barbarense Matonense às 3 da tarde e o Barretos, lá no estádio Fortaleza, recebe o seu Paulista, viu, Carlão? Às 8 da noite. O Paulista de todos nós, meu caro Fábio Scheib, o Paulista campeão da Copa do Brasil de 2005. O CBN Esportes, comandado tecnicamente por ele, Valmirzinho Bortoleto, fenômeno dos botões. E você pode participar através do zap 99186-9070, 99186-9070. E o homem online, homem dos streamings, Daniel França. Apresentação, Carlão de Freitas. 11 horas, 11 minutos, o intervalo é muito rápido. CBN Esportes Campinas. Bom dia para você. Amanhã para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. 11 horas 13 minutos, Mário Quintino, as ruas, as avenidas de Campinas nesta quarta-feira. Marinho, bom dia. Fala, Carlão, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Começo com informações da Andrade Neves. Tem um acidente, segundo informações aí da prefeitura, logo depois da Barão de Itapura. Então, atenção, proximidades da região do Botafogo, principalmente para você que vai em direção da Torre do Castelo. Inclusive, na chegada para a Torre do Castelo, também diminui a velocidade na região. A Alberto Sarmento é um bom caminho, tanto para seguir em direção do Bonfim, quanto para quem vai no sentido contrário para acessar também a região da Torre do Castelo. Já comentamos também, né, Carlão, que hoje tem o jogo do Guarani com o Velo Clube e a partir das 5 da tarde tem bloqueios na região do estádio Brinco de Ouro da Princesa. A partida acontece às 7 da noite, mas às 5 da tarde já tem os bloqueios, trechos da Imperatriz Dona Tereza Cristina, também da Alaide Nascimento Lemos. Atenção, essa operação de trânsito deve seguir pelo menos até às 10 da noite lá no entorno do estádio. Carlão. Obrigado, Mário. 11 horas 14 minutos.
Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. 11 horas 16 minutos, você participa conosco aqui pelo 991869070, quarta-feira, com Libertadores, com Copa do Brasil, com Champions, com Série A1, A2, A3, A4. Que quarta-feira, Lupe, e a galera, hein? A galera está eufórica aqui no nosso WhatsApp, na expectativa por todos esses jogos. Wilson da Rocha, hoje é quarta-feira, dia 19. O Carlão falou dia 17. 17? Você Então, falou hoje é 17? Não lembro, eu acho não, que eu hoje falei é dia 19 de Mas se eu falei fevereiro. 17, Bom, 19. O Wilson da Inclusive, Rocha... Carlão. Opa! Inclusive, Carlão, me desculpa. Opa, Aniversário da minha mãe hoje, da Maria Norma. Prado, Chaibe Jorge. Um beijão pra minha mãe. Um beijo. Amo muito. Ela sempre acompanha também os programas aqui, dá risada com vocês, aqui no Arena também. E sempre hoje nos vai ter recebe de braços abertos aí no Exatamente. Palacete, hein, Fabião? Mande um beijo pra ela. beijão. Felicitações. Pra Norminha, um beijão. Grande hoje Norminha. tem... Palmeirista, Norminha. Palmeirista, sofre com o Verdão, fanática, hein? fanática. Aliás, hoje vai ter um Comes e Bebes ou não? É, então. Qualquer coisa, daqui a pouco, qualquer coisa a gente suspende a programação de hoje. Pra fazer, quem sabe, uma visita, né? Vamos continuar aqui. Grande Norminha, parabéns pelo seu dia. Parece que gostaria de deixar a minha reclamação. Ah, isso aqui é do jornalismo. Tá. Já vou passar. Para 15 de Piracicaba e Ferroviária, hoje no Barão da Serra Jogão, Negra, hein? teremos a reestreia de Vinícius Bergantin na Ferrinha. Verdade. Que dispensou o professor Júnior Rocha, hein? Isso. Quem mandou mensagem pra gente aqui foi o Aldenir. Aldenir, palmeirense, hein? Mas tá trazendo essa informação. A Ferroviária que faz uma Série A2 ainda meio que aos trancos e barrancos, né? Vai jogar a Série B, hein? Ferroviária é Série B de Campeonato Brasileiro. Anunciou a troca no comando técnico. Saiu o professor Júnior Rocha. Como é? Vinícius Bergantin. Ia falar Valentim é da Ponte. Não, o Vinícius Bergantin, que estava na comissão técnica do Flamengo, né? E agora volta a Locomotiva, que enfrenta hoje a Ferroviária. O 15 de Piracicaba precisa vencer porque vacilou. Duas na última rodadas sem rodada, vencer, né? já, hein? Bom dia, disse quarta-feira 17, mais um, hein? Então hoje é dia 19, gente. O Gilmar. Ô, Carlão, hoje é dia 19. Você viu que o pessoal tá atento, Tá né? atento, isso é Não muito bom. podemos vacilar porque o pessoal está de ouvido. E é sempre bom porque é gente que ouve a gente. Bom dia, CBN, que tem jogos mais difíceis. Bom dia, CBN. Quem tem jogos mais difíceis? O Bugrão ou a Ponte Preta nessas últimas duas rodadas? Na opinião de vocês, é o Maicon Bugrino aqui de Campinas. Caraca, Maicão. Cara, os dois, né? Eu acho que a Ponte, por pegar o São Paulo e o Bragantino, duas equipes de Série A, tem uma sequência mais dura. Mas o Velo vem em ascensão, tomar muito cuidado. O Guilherme realmente conseguiu dar um jeito nesse Velo aí, acho que não vai cair. Depois o Guarani fecha com o Corinthians. Os dois têm situações difíceis, complicadas, mas eu acho que a Ponte, pelos adversários, tem uma situação um pouquinho pior. A Fátima tá aqui também mandando mensagem, torcedora do Palmeiras. Ela mandou figurinha do Palmeiras e um menininho fazendo joinha. Isso. Obrigado, Fátima, pela participação. O Rafael Freitas, bom dia, amigos da CBN. Hoje também é meu aniversário
E o meu presente é ouvir vocês todos os Rafa. dias. Adoro ouvir e participar do programa. Super abraço, é o Rafael Freitas, Legal, do Jardim Nova Europa. Parabéns, mais um ano de vida, Legal, hein? a galera hoje tá de bem com a vida. De bem com a vida, Isso, né? Hoje é uma quarta-feira de legal. muito futebol, Muito futebol, né? cardápio vasto, né? A galera tá participando aqui com a gente. Deixa eu mandar um abraço pro Samuel. Samuel, torcedor do Santos. Sim. Tá afirmando aqui que hoje o Peixe vai passar o carro pra cima do Noroeste e vai conseguir a classificação. Precisa, né? Porque o Santos com o Neymar não pode ficar parado, né? Será? Tá com uma carinha de que a gente vai receber o Neymar aqui, hein? Será? É, porque acho que o Santos classifica Eu acho primeiro. que não, vai jogar lá. Vai jogar lá então, né, Carlão? Isso, desculpa, verdade. A ansiedade é tanto por querer. Você então está projetando o Santos que em primeiro. Santos em primeiro, Guarani em segundo, quartas de final, Isso, Vila Belmiro, Vila Belmiro. Bugre. É. Rapaz, o Guarani quando joga contra o Santos com o Neymar, hein? O retrospecto não é nada legal. Se não me engano, o Guarani é a maior vítima do Neymar com É por causa daquele Santos. jogo de 8, né, Lupe? Lembra? 8-1. Verdade. Tá louco ali. Aquilo foi um terror, cara. Foi um terror e o Neymar fez muitos gols. Acho que por isso que o Guarani, ele entrou nesta... E as finais do Paulista, né? O Neymar foi muito bem. E por isso ele tem aí o Guarani como a vítima. O JP de Moraes, bom dia, amigos da CBN. Hoje, o João Marcelo desencanta. 4-0, esse Bugre com 3 do João. Abraço, JP de Moraes, tá otimista com o Guarani. Tem muita gente mandando mensagem. O Wilson da Rocha, que alertou que você tinha colocado 17. No ar que hoje era dia 17, ele falou que hoje os caras querem vale amanhã, dia 17 não. Boa, é verdade. 2-1 pra Macaca, pra tristeza dos São Paulinos, o Elson e o Avelino. O Wilson da Rocha tá falando que a Macaca vai sapecar o São Paulo lá no Morumbi. Bom dia a todos. Carlão, meu time tem 11 pontos, está brigando para classificar. Sim. Mas eu ainda estou na torcida pelos 12 pontos para escapar logo. Estou certo ou muito pessimista? É o Gabriel Dantas de Guarulhos, torcedor da Lusa. Rafa, com 11, cara, eu acho que já foi, né? Eu acho que já foi. É claro que pra quem torce pra Portuguesa, Guarani, Ponte Preta, fica sempre pessimista, né, em relação às campanhas, em virtude do que estas equipes têm apresentado aos seus torcedores. Mas eu acho que pode celebrar a permanência no Paulistão. Pensa em classificação aí, a Lusa do Canindé, agora a Lusa do Pacaembu. Bom dia, galera, beleza? Por favor, manda um abraço pro meu sobrinho, o Cauã. Ponte Pretano, tem 14 aninhos. É o Eduardo, lá do Parque Jambeiro, que é fã aqui do nosso programa. Então, um abraço pro Eduardo do Jambeiro e também pro Cauã, torcedor da Macaca, 14 aninhos, grande Cauã. Beleza, Antônio Lupe. Vamos dar um rolê lá pro São Paulo, então? Vamos lá? Você que manda, pode começar aí com qualquer, ou Corinthians, ou São Paulo, ou Santos, né? O assunto principal é Corinthians. Então vai. Libertadores, hoje o Timão enfrenta a Universidade Central, lá em Caracas, na Venezuela. O Corinthians, que conseguiu essa vaga na pré-Libertadores depois de uma ótima arrancada no segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado. O Corinthians estava na zona do rebaixamento, conseguiu a reação com o nome da campanha, Yuri Alberto, que foi o artilheiro do Brasileirão e ajudou o Corinthians a sair do Z4 e a chegar na Libertadores. Precisa de um bom resultado hoje. E o que seria um bom resultado? Uma vitória, claro, mas até mesmo um empate, porque a decisão acontece na semana que vem na Neoquímica Arena. O Corinthians fez o último treino já lá na Venezuela, em Caracas. E o André Ramalho, ele que é zagueiro, estiloso, bom jogador, ele que estava na campanha de reação do Timão no Campeonato Brasileiro, falou da expectativa da estreia do Corinthians na competição continental. Tive a felicidade de poder já participar de grandes campeonatos, né, de grandes competições, mas a Libertadores ainda não, então agora a expectativa é grande, obviamente, de saber, de sentir como é que é jogar, né, um campeonato tão importante, né, para os clubes, né, e principalmente aqui para o Corinthians, e poder jogar esse campeonato, essa competição com a camisa do Corinthians é algo ainda mais especial, então é algo que eu venho esperando, aguardando aí, desde que a gente conseguiu, né, ano passado, essa classificação, então vejo com muita animação aí essa competição. Esse é o André Ramalho, zagueiro do Corinthians com força máxima, está tranquilo porque no Campeonato Paulista já está classificado com a primeira colocação do grupo e agora vai com força máxima para enfrentar o time venezuelano. Provável time do Corinthians com Hugo Souza no gol, Mateuzinho na direita, André Ramalho e João Pedro no sistema defensivo, João Pedro choca
e o Hugo na lateral esquerda. Meio campo com Ranieri, José Martínez, Carrillo e Garro. Olha, um meio campo aí, todo sul-americano. No ataque, Memphis Depay e Yuri Alberto. Você quer o provável time do depois desse seu portunhol, vamos lá então. Miguel Silva, o Silva na lateral direita, Adrian Martínez e Simarra, e o Cumana na lateral esquerda, Alexander Gonçalves, Solé, Zapata. E no ataque é Juan Cuesta, Ortiz e Samuel Sosa. Esse é o Universidade Central da Venezuela contra o Corinthians. Fábio, a gente pode considerar o Corinthians super favorito ou existe um jogo no meio do caminho, Fabião? Super favorito, né, Carlão? Para mim, até colocava o regulamento da Copa do Brasil de um jogo só, fazia um jogo só para não ter essa preocupação da volta, porque o Corinthians é amplamente favorito contra um time da Venezuela, que não tem o futebol mais tradicional da América do Sul. É verdade que melhorou de um tempo para cá, mas esse time também não é o mais tradicional da Venezuela, né? O time que ocupa colocações inferiores na tabela, acabou classificando para Libertadores. Se não me engano, é a primeira vez que jogar Libertadores. O Corinthians é amplamente favorito, deve conseguir uma vitória já lá garantindo essa classificação na próxima fase da pré-Libertadores. Jogo às 9h30 da noite, arbitragem de Gustavo Terreira do Uruguai na tela da EPTV. Antônio Lupe. Exatamente. Vamos falar de Campeonato Paulista? Bora! Porque o Peixe joga hoje, enfrenta o Noroeste na Vila Belmiro, o Santos querendo encaminhar a classificação. E o Pedro Caixinha tá muito atento em tudo que acontece, até porque o Santos tem 3 finais. Já venceu a primeira, que foi o Água Santa, com o show de Neymar, e agora tem mais 2 finais pela frente. Caixinha falou sobre o adversário, Noroeste, que briga contra o rebaixamento. Naquilo que será o próximo jogo com o Noroeste, que hoje já tive a oportunidade também de o analisar. O jogo que vou ter de referência foi o último, com o Red Bull. Penso que é isso que podemos esperar, uma equipa que joga em 4-4-2, que joga num bloco mais baixo, uma equipa que mas mesmo assim gosta de ter a bola, insiste numa saída da bola mais curta, sabe alternar o jogo curto com o jogo longo, e penso que é isso que vamos encontrar, e queremos dar continuidade àquilo que tem sido o crescimento comportamental da equipa e só assim poder estar perto de ganhar outra vez. Esse o técnico Pedro Caixinha. Santos e Noroeste. O Santos, se vencer e, claro, torcer e conquistar aí um resultado que seja o ideal, ou seja, o tropeço dos adversários, Guarani, Guarani, Portuguesa e também o Bragantino, também consegue aí essa classificação antecipada. Você quer o provável time do Peixe? Manda o Santos do mundo. Eu vou mandar pro ar e com certeza ele está no time provável. Sabe de quem que eu tô falando ou não? Quem? Quem? É que eu tava esperando carregar a página aqui para trazer o time do Peixe com Gabriel Brazão, JP Sherman voltando à lateral direita, Zé Ivaldo e Luan Pérez na zaga e o Escobar na esquerda. João Schmidt, Gabriel Bom Tempo no meio-campo, além do Neymar, que tá fazendo ali uma espécie de meio atacante. No ataque, Soteldo, Tiquinho Soares e Guilherme. É o Santos que encara a equipe do Noroeste hoje, às 7h15 da noite, na Vila mais charmosa do Brasil. E aí, Fábio Scheib, o Santos com o Neymar já pegando uma sequência, né? Ao mesmo tempo que a gente fica feliz com o Neymar, bate aquela preocupação, né? Principalmente com lesão muscular, mas acho que não vai ter nada disso não, senão o Santos não escalaria o camisa 10. Mas é jogo pro Santos vencer, né, Fábio? Uma sequência que o Neymar pediu a Deus, né? 2 times que estão na parte de baixo da tabela, na sequência na Vila Belmiro, esses 2 jogos, contra o Água Santa ele já foi bem, marcou o primeiro gol, agora enfrenta o Noroeste, que também está preocupado com o rebaixamento, e o Santos jogando mais uma vez em casa, o Santos podendo confirmar essa primeira colocação, depois sai para enfrentar mais um time que está na zona de rebaixamento, né, que é a Inter de Limeira, que fecha esse primeiro turno, e o Santos tem tudo para vencer hoje, mais que isso, né, o Neymar provar o valor, mostrar que está bem mais uma vez, e o Santos praticamente se garantir na primeira colocação. Acho que isso que vai acontecer ao final desta primeira fase. Boa, aproveitando o gancho do Fábio Scheib, falando desse próximo jogo depois do Santos, tem o Noroeste, depois tem a Inter de Limeira. Sim. Aliás, a Inter hoje tem uma decisão contra o Água Santa. Se a Inter perder, tá rebaixada. Vai cair para a Série A2. Então, só a vitória interessa. E falando desse jogo entre Inter de Limeira e Santos na última rodada, o jogo acontece no Limeirão, os ingressos já estão à venda, mas a Inter anunciou ontem à noite
que os ingressos para a torcida visitante, no caso a do Santos, já estão esgotados. Rapaz. O jogo, então, só os ingressos para o jogo apenas para a torcida da Inter de Limeira. Então, esse último jogo que acontece no domingo, 6h30 lá em Limeira, Santos e Inter e Santos, os ingressos para o torcedor do Peixe já estão esgotados. E repito, a Inter hoje precisa vencer. É vencer ou vencer. A Inter só precisa de um resultado. Vitória contra o Água Santa. Se perder, a Inter está rebaixada para a Série A2. Infelizmente um clube da região, né? Agora, com relação aos ingressos esgotados, que fenômeno que é o Neymar, né? Independente se você gosta ou não, é algo assim, inexplicável, né? O que ele movimenta, o que ele gera, né? O que está acontecendo com o Santos hoje fora de campo, com o número de seguidores, número de sócios, o próprio Neymar modernizando, né, o CT, ou reformando o CT da Vila Belmiro. Ô Fábio, eu acho que esse negócio de 6 meses aí não vai ter nada não, ele vai estender e olha só, eu não sei não, hein, se o grupo do Neymar não acabar arrendando o Santos, viu? O pai do Neymar deixou meio que aberto essa possibilidade também na última entrevista dele, né, antes do jogo com a Água Santa. Parece que esses 5, 6 meses aí serão até um pouco mais, visando uma Copa do Mundo ano que vem também. E tem esse projeto maior também, a construção de um estádio, a própria compra da marca do Santos também, numa parceria, como no estilo de uma SAF também. É o que a gente vai esperar, né? Até junho, pelo menos, ele está garantido. Depois disso, a gente vê o que acontece. Mas eu também estou achando que o Neymar vai permanecer na Vila Belmiro por mais tempo, viu, Carlão? Porque vai sair do Santos, eu acho que no mercado europeu eu acho difícil pro Neymar. Se for lá só pro Inter Miami. Então, se for lá pro MSN lá, né, pro Inter Miami. MSN? É, o trio, né? Ah, pensei que fosse aquele chat de mensagens. Mas se for lá pro Inter Miami, ele vai ficar meio que fora em termos de seleção brasileira. Eu acho que ele vai permanecer no Santos. Mas é verdade, o futuro a Deus pertence, já dizia o velho filósofo. 11h31, vamos pro repórter. Gostou? Vamos pro repórter CBN. Parabéns. Segue. CBN Esportes Campinas. Repórter CBN. Quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, derrubou o sigilo do acordo de delação premiada firmado em 2024 pela Polícia Federal com o tenente-coronel Mauro Cid. O militar foi ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Moraes também abriu um prazo de 15 dias para as 34 pessoas denunciadas na terça-feira pela Procuradoria-Geral da República no inquérito que investiga uma suspeita de tentativa de golpe de Estado apresentarem a defesa por escrito. A delação de Mauro Cid é um dos elementos que sustentam as acusações contra o grupo que inclui Bolsonaro, apontado como chefe da organização que queria manter o ex-presidente no poder, mesmo depois da derrota nas eleições de 2022. O ex-ajudante de ordens da presidência afirma que o ex-chefe do executivo brasileiro estimulava a expectativa da população em torno do golpe para provocar uma ação que justificasse a intervenção das Forças Armadas. A Agência Nacional de Saúde Suplementar sugeriu a criação de um plano que contemple apenas consultas eletivas e exames sem a cobertura de internações, pronto-socorro e tratamento. O objetivo é ampliar o acesso dos brasileiros a convênios médicos mais baratos, num cenário de escassez de oferta de planos individuais e familiares. De acordo com a ANS, aproximadamente 10 milhões de pessoas passarão a usar o novo formato se a opção for incluída no sistema de saúde. A proposta está em consulta pública no site da agência desde ontem. As contribuições podem ser enviadas até o dia 4 de abril. O governo federal informou que já está avaliando a proposta. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ainda na Rede CBN, outras informações com Larissa Lopes, de Brasília. Oi, Larissa.
Oi, Bianca. No acordo de delação premiada, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, pediu pena máxima de prisão de 2 anos e que os benefícios dele, acordados com a PF, se estendessem também para o pai, general Lorena Cid, a esposa e a filha maior de idade. Foi firmado que pela colaboração também, foi firmado por essa colaboração a restituição de bens e valores apreendidos em operações da Polícia Federal e ação da PF para garantir a segurança dele e dos familiares, bem como medidas visando garantir o sigilo dos atos de colaboração. Esta colaboração que teve o sigilo derrubado há pouco. Para ter acesso a esses benefícios, Cid então deveria esclarecer espontaneamente todos os crimes que praticou, participou ou que tenha conhecimento, deveria também entregar todos os documentos, papéis escritos, fotografias, gravações de sinais de áudio, vídeo, banco de dados, arquivos eletrônicos, senhas de acesso que também viesse a dispor, indicar o nome e todas as informações de contato das pessoas do relacionamento dele que tenham ou guardem elementos de informação ou prova relevantes, né, para essas investigações e também falar a verdade incondicionalmente. Bianca. Obrigada, Larissa. No horário de Brasília, 11h35. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. Horas 35 minutos. Lupe, a galera tá participando. 991869070. A galera tá, mas assim, animadíssima nesta quarta-feira. Bom dia, Carlão. Carlão falou 17 de novembro. Jura? Caramba, a cada. Não, falou mentira. A cada momento complica mais a situação. É o Matheus James que mandou mensagem pra gente aqui. O Cris Salvione. Bom dia, Lupe, Carlão, Fábio, tamo junto em Xeronal. O pessoal tá animado porque chegou o meio da semana, choveu e deu uma refrescada. Manda um abraço para o Purga, com certeza ele tá ouvindo. É o Anderson Grigoleto. E o Cris fala, vai Corinthians. O Wagner de Hortolândia, bom dia pessoal do CBN Esportes. Carlão, qual a chance da Ponte hoje? É o Wagner? Eu acho difícil, Wagner. Não, acho difícil. São Paulo é favorito. Não vou dizer amplamente, porque a Ponte fora de casa ela tem aprontado. Mas eu acho que time por time o São Paulo tem mais condições de vencer. O Richard de Americana falou, bom dia galera do CBN Esportes, o São Paulo vai facilitar hoje para FU Palmeiras. Eu acho que isso não, hein? Vamos aguardar. Mas acho difícil, não vai acontecer isso não. Emerson Dias tá aqui com a gente, o Paulo Rosa, bom dia, Carlão. Hoje a Ponte sapeca o São Paulo. É o Paulo Rosa que mandou mensagem pra gente. A Cíntia, mandou mensagem pra gente. Tá no trânsito. Falou, estou ouvindo as informações do esporte. Vocês são muito legais. Muito obrigado. Cíntia, legal. Paciência aí no trânsito, Cíntia. Exatamente. 11h37. Lupe, então vamos lá. Vamos pro Bugre, né? Entra em campo às 17, né? A Ponte entra às 7h30. 17 não, às 19. Eu tô maluco, velho. Vamos fazer o seguinte, deixa eu tocar com o Fábio Scheib aqui. A gente vai falar, vai tomar uma aguinha, dá uma descansada. Enquanto você toma uma aguinha, Carol. É verdade. Vamos falar, Scheib, desse Guarani que enfrenta... Manda as informações aí do Bugre, Lupe. Vamos lá, Scheib. O Velo Clube hoje, às eu vou descansar. 7 da noite. Dá uma seguradinha aí, Dá uma segurada. 7 horas da noite, o Guarani enfrenta o Velo Clube. Jogo importantíssimo para o Guarani, porque o Bugre, ele está na segunda colocação do grupo, atrás do Santos, que tem 12 pontos. Faltam 2 jogos para terminar a primeira fase do Campeonato Paulista, e o Guarani, ele já, na minha opinião, já está livre de rebaixamento, mas os jogadores mantêm um discurso de chegar a 12 pontos. Falta só um pontinho. O Rafael, zagueiro, foi quem falou sobre essa matemática do Guarani, querendo também a classificação para a próxima fase. Então, a gente está muito próximo de conquistar nosso primeiro objetivo, né? Que é alcançar os 12 pontos e se livrar. Mas a gente está com essa chance de classificar ainda, e a gente está muito confiante, só depende da gente. E pode ter certeza que a gente vai chegar vivo até a última rodada buscando essa classificação. Então, nosso clima aqui dentro sempre foi bom, sempre foi leve. O professor Maurício sempre deixou o nosso clima muito bom, muito leve, sempre passou muita confiança pra gente. Então, o clima continua o mesmo. Desde o começo a gente vem de alguns
uns resultados negativos, né? Mas a gente segue muito confiante e acreditando muito na possível classificação. Então, o Guarani sempre foi muito forte jogando dentro de casa, né? E nesse Paulistão não vem sendo diferente. Nossa torcida vem fazendo a diferença, vem chegando junto, vem nos apoiando. E eu espero que amanhã seja dessa mesma forma, que a gente não tome gol, porque a gente vai estar muito mais próximo da vitória. Esse o Rafael, zagueiro da equipe do Guarani. Por outro lado, o Guilherme Alves fazia gol, hein? Guilherme? O treinador do Velo. Nato, que é isso? Cria do Marília. Exalava gol. No Atlético Mineiro, fez um monte. Corinthians também. E agora ele é o treineiro, né, do Velo Clube, é o treinador do Velo. E ele falou sobre o Guarani. Tá sabendo bem sobre o adversário de hoje. O Guarani é um time extremamente leve, do meio para frente. É um time que ataca muito, extremamente ofensivo. Vem jogando no 4-2-3-1 ou no 4-3-3, varia muito pouco em relação a isso. Se eu não me engano, não jogou nenhum jogo com 3 no fundo, mas os jogos que eu assisti, é um time leve, bem leve, rápido. Na frente, os dois de beirada são jogadores que são muito fortes no 1 contra 1. Então, assim, a gente vai ter que tomar cuidado. O meio atacante deles é ligeiro, bem leve mesmo, forte. Que eu falo forte na hora de ser ofensiva, pisa na área a todo momento, faz gol. Eu já dei bastante o que pode ser o Guarani. O Guilherme, provável time do Guarani com Gabriel Mesquita, Ian Henrique, Rafael Rodrigues, Lucas Rafael e Emerson Barbosa, provavelmente, né? Aí precisa ver como é que tá o Emerson em relação àquele desconforto que ele teve e acabou tirando o jogador do duelo contra o São Bernardo. Meio campo com Natan Camargo, Caio Melo e Isaac. No ataque, João Vitor, João Marcelo e Rafael Bilu deve ganhar a oportunidade mais uma vez no ataque. O Sarará tá suspenso. Provável time do Velo Clube com Pablo. Na ala direita, Yuri Ferraz. Na zaga, Rafael Ribeiro, Gabriel Mancha. Na esquerda, Léo Campos. Meio campo com Marcelo Augusto, Pedro Favela e Léo Baiano. No ataque, Jefferson Nem Silas, que é bom jogador também. E o Lucas Duni. O Daniel Amorim, que é o artilheiro do Velo, deve ser desfalque por conta de uma lesão. Olha, Lupe, a gente pode considerar o Guarani como favorito por tudo que tem apresentado no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Agora, o Velo vive o melhor momento dele no Campeonato Paulista, né? O próprio Guilherme disse nesta mesma entrevista, após o jogo contra a Inter de Limeira, que após o empate contra o São Paulo lá em Brasília, o Velo se tornou uma outra equipe, a confiança lá em cima, depois veio a vitória contra a Inter de Limeira e o Velo aí a uma vitória praticamente de permanecer na Série A1 do Paulista, que seria um prêmio, um baita prêmio para o Velo Clube. Acho o Guarani favorito, mas alguns cuidados são necessários. O Guarani defensivamente vai precisar melhorar, principalmente a lacuna ali do lado esquerdo. Se o Emerson Barbosa não jogar, o Cauê deve ser o substituto, o Vinícius Cauê, que não vem bem, é um jogador que precisa adquirir uma confiança. Ele não conseguiu encontrar essa confiança aqui em Campinas, desde o ano passado, já comprometendo em algumas situações. E eu acho que o Maurício percebeu isso, né? Lá em São Bernardo do Campo. E hoje, se o Emerson não jogar, não sei se ele acaba até optando por uma outra situação, ao invés de colocar o Vinícius Cauê. Jogo duríssimo, mas o Guarani tem que cumprir o dever de casa, vencer e, de repente, aí encaminhar a classificação à próxima fase do Campeonato Paulista. Você sabe que dia que é hoje? Que dia que é hoje? É 19. 19 de fevereiro. 19 de fevereiro. Você sabe o que é comemorado hoje? Hoje. O dia do esportista. Ah, então parabéns a todos nós. É isso, se você pratica esporte... Eu me incluo nesse parabéns. Claro, você é um atleta, você joga futevôlei. E, aliás, tem um esporte que cresce a cada dia no Brasil e no mundo, que é a corrida de rua. Sem dúvida. E quando você fala de corrida de rua, no interior do Brasil, imediatamente você lembra do quê? Corrida Integração. Que completa 40 anos em 2025, uma data marcante para uma corrida que já se tornou a principal aqui do interior do Brasil no calendário das corridas de rua. Estamos recebendo aqui no estúdio do CBN Esportes Caio Maciel. Tudo bem, Caio? Bom dia, grande elenco. Bom dia, Lupe. O embaixador da integração. Na verdade, ele não é o grande embaixador, mas ele faz parte desse projeto espetacular, né, Caio? Eu sou um dos representantes, uma galera, uma turma grande mesmo que trabalha na Corrida Integração. Obrigado, Lupe, pelo convite, Carlão. Um abraço pro Eliel ali que nos bastidores
Eu atormento muito ele. Eu tô correto Mas nessa ele minha atormenta postura? a gente também, né, Canhão? É? Ele vive uma fase que ele tem atormentado a gente. Mas ele tá indo bem. Outro dia eu fui no estádio, um monte de gente ficou perguntando dele, falava que adoram as piadas dele de tiozão, do tipo, tá tocando Beatles, ele fala assim, adoro Rolling Stones. Isso. É o muito perfil tiozão. dele, né? É o perfil dele. Mas o pessoal curte, cara. Mas então, eu sou um dos representantes da galera gigante que faz a integração. É uma corrida que, como o Lupe falou bem aí, 40 anos, é a mais antiga, a mais tradicional, a maior do interior, e a gente quer fazer com que ela seja uma das maiores do Brasil and a maior experiência pro atleta do país. Isso a gente quer ser a número 1. A gente tá trabalhando para isso. Esse ano a gente vai dar um passo importante e hoje tem uma novidade legal. Opa! Tem novidade? Em primeira mão. Aqui no CBN Sports? Fresquinha? Primeiríssima mão mesmo. É o primeiro lugar que vai divulgar isso. Eu posso falar? Você Pode, quer falar? manda bala. Você falou manda. que o Caio é o embaixador da integração. Você tá errado, porque o embaixador é outro, né, Caio? É outro. Quem é o embaixador é... Quem? Vanderlei Cordeiro de Lima. Que é isso? Cara, agora sério, Vanderlei Cordeiro de Lima, pra você que tá nos ouvindo, talvez não conheça, vou dar um contexto rápido. Ele é tricampeão da corrida integração. Ele correu pela Funilense, que é uma equipe da Usinister, que é do mesmo grupo aqui da IPTV, da CBN. E ele é o único brasileiro que é medalhista em maratonas em Jogos Olímpicos. Atenas 2004 ele ganhou o bronze. E ele é o único brasileiro e um dos 21 atletas da história que ganharam a medalha Pierre de Coubertin, que é a maior honraria humanitária da história olímpica. Então, quer dizer, a gente tá falando de uma lenda, de um gigante que ganhou a integração e ele tá de volta esse ano, 30 anos depois dele vencer pela primeira vez a integração. Ele vai ser a cara da integração 40, né? Desses 40 anos. Uma homenagem mais do que merecida. Ele tá muito empolgado com isso, ele tá muito feliz porque a integração projetou ele pro mundo das corridas. Então, assim, ele é uma lenda, né? Então é uma honra ter esse cara com a gente. E ele é a cara da integração, né? Ele representa o quê? Orgulho, né? Acho que a gente tem muito orgulho do Vanderlei. Ele representa superação. Exato, Carlão. E ele representa toda a humildade, assim, né? A integração. Ele é um cara acolhedor. E um cara gigante ao mesmo tempo de uma humildade, né? Nem parece o Isso que não é ele a integração? representa. Que ela é gigante ao mesmo tempo acolhedora? Ele é monstruoso, cara. Ele é a cara da integração. Aliás, falando em Vanderlei Cordeiro de Lima, o embaixador da integração de número 40, ele falou um pouquinho dessa expectativa e de como ele recebeu essa notícia. A expectativa é muito grande, né? Já faz muito tempo que eu não participo da integração e para mim, sem dúvida, né, é um momento de muito reconhecimento e estou ansioso com essa grande expectativa, poder voltar à minha segunda casa, que é Campinas, cidade que me acolheu e na verdade, nos anos 90, quando eu cheguei em Campinas, o Vanderlei não era um grande atleta, né? E foi a integração que me deu a expectativa, né? Como uma grande prova da região, sempre foi uma vontade e um sonho meu poder vencer essa prova. E treinei muito, né, para que essa vitória um dia se tornasse realidade. Eu tenho certeza o quanto essa prova contribuiu para o meu crescimento como atleta, né? Então foi uma grande vitrine para mim e agradeço imensamente, né, da oportunidade de ter entrado, né, também para a história da corrida. Vanderlei Cordeiro de Lima, embaixador da integração de número 40. Aliás, Caio, nós, como eu destaquei, eu gosto muito de corrida de rua, eu participo de alguns eventos e a integração, ela é diferente. Primeiro, pela forma com que vocês tratam, né, os participantes, com os brindes, a logística que é preparada, né, para o corredor que participa desse grande evento. E, aliás, as inscrições para quem quer participar da edição 40 já estão abertas, né? Abertas. Entra lá no corridaintegração.com.br, tem várias modalidades, você pode caminhar 5 quilômetros, 10, tem a meia maratona, que é a grande novidade hoje, 21 quilômetros, não sei se você vai encarar essa. Eu tô treinando para tentar. Sério mas mesmo? eu acho que eu vou nos Legal, 21. cara. Eu tô treinando para 21. Vamos ver se eu consigo. E a gente vai separar em 2 dias, né? Então no sábado vai ser 5 quilômetros de caminhada, com uma grande festa depois, com banda, chopp para quem gostar, uma grande ativações das nossas marcas. E também no domingo, os 10 quilômetros e o 21
também com uma grande festa. E o Vanderlei vai estar nesses 2 dias. Esse ano a gente tem a Expo. Então, em vez de só retirar o kit, vai ter a Expo com stands, ativações, uma palestra de graça do Vanderlei Cordeiro de Lima na sexta-feira. Então, ele vai participar de tudo. A gente ouviu aí ele falando da importância da integração na vida dele. Eu quero saber se vocês gostaram também desse nome. Eu adorei. Sensacional. Eu adorei. Sensacional, Eu adorei. sensacional. Espetacular, espetacular. Aliás, são muitas novidades para esse ano, né? A presença do Vanderlei, os 21 quilômetros, né, no domingo, que agora a integração passa a ser uma meia maratona. A própria separação de dias, né? A separação, né, também, que é muito interessante. Tem um detalhe também, que foi a parceria com o que foi feita. Eu vou falar a marca aqui, porque acho que isso precisa ser valorizado, a integração junto com a Olímpicos, que é uma marca brasileira que está entrando muito forte também no mercado de corrida de rua. Então tá tudo sendo muito bem feito para que a edição 40 se torne aí a mais marcante de todas as que foram, né? As corridas. Integração já são marcantes, mas essa tem tudo para ser bem diferente de todas as edições. Tomara, a gente tá trabalhando muito para isso, né? Tomara que seja o ponto também, né? Não só mais, mas o ponto inicial de um novo patamar. Para que ela seja daqui para cima. Mas tá com cara boa. Agora... Eu acho que essa de 40 vai... E ó, é bom correr para quem quer fazer inscrição. Correr literalmente, né? Para fazer a inscrição, porque daqui a pouco vai acabar, hein? Tem bastante, tem muitas vagas, só que é limitado. A gente não vai abrir mais vaga, então acabou. Então o corre já tá vendendo muito, assim, e tem virada de lote, tudo. Então se prepara mesmo, entra lá, se inscreve, segue a gente também nas redes sociais, @Corrida Integração Oficial, tem todas as novidades lá para você ficar sabendo. E, cara, obrigado pelo espaço. E alguém... É o Fábio Scheibe. Ô, Scheibe! O Scheibe tá ali agora eu tô vendo o Scheibe aqui, Caio, velho. tudo bem? Pô, sempre que eu venho aqui, você não tá aqui. Acho que é pessoal, né? É verdade. Um dia a gente se encontra por aí. O Caio, não sei se eu passou batido por mim, mas que dia que vai ser a corrida? Não sei se você falou também 27, anteriormente. 28 de setembro, né? Por que é sempre em setembro? Antônio Lupe, interrogação. O Caio, por que é sempre em setembro? Porque a corrida nasceu lá em 84 para comemorar os 5 anos da IPTV. Então era para ser 5 anos de IPTV, 5 quilômetros... 5.000 pessoas, foi o início de tudo. Então é sempre no último final de semana que antecede o aniversário da IPTV. Hoje é um grupo maior de comunicação com a CBN, com a IPFN. Então é 27 e 28 de setembro, Scheibe. Boa. Dá tempo de preparar, então. Vamos preparar. Fabião, vamos fazer vai um no vídeo 5, Scheibe, vai no 5. E tem muita gente que tá ouvindo e fala assim, mas eu não consigo correr. Primeiro passo é você caminhar. E tentar. E tem caminhada. E tem caminhada. Depois, com o tempo, você consegue pegar o ritmo e correr 5 km. Esquece tempo, esquece pace. Tem muita gente que fala, eu preciso fazer um pace bom. Vai se divertir, curtir. Vai se divertir, vai curtir, porque esse ano tem muita novidade, muita coisa legal. Sabe o que eu falo sempre de corrida, Lupe? Eu corro também, eu mantenho os meus 5 km em dia. Num pace 5, 6 km. O que eu sempre falo? Corrida é sensacional, porque todo mundo ganha uma medalha no final. Então, cada um é vencedor no seu desafio. E vencer é aproveitar o tempo da corrida. Não é cruzar a linha de chegada, né? Então, assim... Então, é isso que você falou, cara. Aproveite. A corrida é o esporte mais praticado do mundo hoje. Curte o momento, né? E a medalha significa a vitória de cada um. Cada um tem o seu objetivo, igual você falou. E então, tem cada história, né? Tem cada história. Nossa, tem histórias maravilhosas. Diferente, por exemplo, no Morumbi, em que a Ponte vai vencer o São Paulo hoje. Nossa. Fica aqui meu palpite, assim, coisa, mudando completamente de assunto, mas eu queria deixar isso registrado. O seu palpite, viu? A chance é pequena, mas a esperança é a última que morre. Você estava lá em 2013? Estava, né? Estava presente. Aliás, aconteceu algo curioso em 2013. Luiz Fabiano estava no banco. Aí, a hora que ele entrou, assim, a torcida do São Paulo, Luiz Fabiano, né? Cara, o estádio é inacreditável, a idolatria do São Paulino pelo Luiz Fabiano. Verdade. Quando eles pararam de cantar, porque ele estava aquecendo atrás do gol, a torcida da Ponte que tava lá começou. Luiz Fabiano! Mas gosta, menino, hein? Tem cada história. Tem uma história Se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo, eu acho que o CBN pode emendar com a Arena. Obrigado demais pelo espaço, Caião, gente. parabéns, Aliás, cara, parabéns. CBN de portas abertas, qualquer novidade com a integração, é só chegar aqui, espaço aberto, beleza? Agradeço mais uma vez. Valeu, Caião. 11 horas e 53 minutos, nós temos um intervalo, tem a hora do vôlei pra gente aí projetar Ponte Preta e São Paulo e Ponte Preta. Bom dia pra você. Amanhã pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio.
E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Piga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. A Federação Internacional de Vôlei anunciou ontem as sedes das finais da Liga das Nações 2025. No feminino, o país sede vai ser a Polônia, dos dias 23 a 27 de julho. Já na masculina, a decisão vai acontecer na China. A final do masculino está programada do dia 30 de julho até o dia 3 de agosto de 2025. Bom dia para você. Amanhã CBN. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Horas 56 minutos. Lupe, a macaca contra o São Paulo. A Ponte Preta querendo a classificação, né? Continuar viva com a esperança da classificação para a próxima fase, vai precisar aí vencer o São Paulo. E quem sabe dar aquela secadinha no Palmeiras amanhã contra o Botafogo. Mas o Palmeiras não é assunto na Ponte. Pelo menos quem disse isso foi o técnico Alberto Valentim, que também fala da expectativa do duelo contra o Tricolor. Expectativa muito boa para esse jogo. A gente vem de 5 jogos, os últimos 5 jogos, 13 pontos. Não é fácil no Campeonato Paulista, a gente sabe disso. Nós temos que valorizar muito o que os atletas têm feito. Essa expectativa aumenta, sobretudo porque a gente vai ter um dia a mais, né? Tá tendo um dia a mais para treinar, isso é importantíssimo. Um dia a mais parece muito, mas é o que nos restou nessas últimas rodadas, onde a gente não conseguiu treinar nas últimas partidas, e a gente está dando muito valor nessas sessões de treinos. Então é que a gente faça um grande jogo, porque a gente sabe das dificuldades que é enfrentar um São Paulo aqui no Morumbi. A gente tem trabalhado muito, isso foi desde o início, de focar só naquilo que a gente consegue resolver, só dentro daquilo que nós podemos controlar, né? A gente sabe que tem um adversário muito forte, grande, o Palmeiras buscando essa classificação junto com a gente e São Bernardo, e a gente tem que pensar único e exclusivamente no nosso jogo, a gente tem que focar no São Paulo, aquilo que a gente vê, onde a gente pode aproveitar bem as oportunidades desse jogo e esquecer o Palmeiras. O nosso foco é total, é uma final para a gente, esse jogo contra o São Paulo, sem desviar a atenção de maneira alguma. Se esse jogo é uma decisão para a Ponte que busca a classificação, o São Paulo já está garantido nas quartas e agora busca a liderança do grupo. Pelo menos foi isso que disse o goleiro Rafael do Tricolor. Foi o nosso primeiro objetivo a ser conquistado. É claro que nós temos vários objetivos a conquistar. A gente quer ser campeão, mas para que a gente possa ser campeão, a gente precisa cumprir esses objetivos. Então foi importantíssimo essa classificação. E agora nós temos ainda mais 2 jogos para a gente tentar o máximo aí subir na tabela para que a gente possa levar
os próximos jogos para nossa casa, onde a gente é muito forte junto com o nosso torcedor. Então, nós sabemos a força que é o Morumbi da nossa torcida, então nós temos que fazer os pontos necessários para que a gente possa aí levar esses jogos que são tão importantes para a gente junto com o nosso torcedor. A provável formação da Ponte, que não vai ter o Simon, o zagueiro, e nem o volante Dudu, com o Diogo Silva no gol, Sérgio Rafael, Emerson e Danilo Barcelos. Na direita, Maguinho, Léo Oliveira, Lucas Cândido e Arthur. No meio-campo, o Serginho deve ser a novidade. Colocou aquela arte no jogo, sabe? Sim. Então ele já tá recuperado, vai pro jogo, não se sabe ainda se como titular ou reserva, mas tá aqui no provável time entre os titulares. No ataque, Jean Dias e Victor Andrade, esse é o time do técnico Alberto Valentim. O São Paulo, que hoje não tem o Zubeldia no banco, Maxi Cubeiras. O auxiliar é quem vai comandar o tricolor. O Zubeldia está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Vai provavelmente com Rafael, Cedric Soares na direita, Arboleda e Sabino na zaga e o Enzo Dias na esquerda. Meio campo com Pablo Maia, Marcos Antônio, Lucas Moura e Oscar, Luciano e Caleri. O quarteto fantástico em campo, provavelmente no duelo contra a Macaca. Esse jogo às 7h30 da noite no Morumbis. Fábio Scheib, 30 segundos, hein? Esse quarteto fantástico, ele causa um certo temor na torcida da Ponte, hein? Jogo difícil pra Macaca, Fabião. Muito complicado o jogo, realmente. O São Paulo deve ir com o time titular, né? Estava especulando com o time reserva, mas deve ir com o time titular. E uma vitória do São Paulo hoje garante já a primeira colocação do grupo. Um dos objetivos, como foi dito pelo Rafael aí também. Então, São Paulo com força máxima, jogo complicado para a Ponte, mas a Ponte tem condições de sair também com uma vitória. Vamos ver, 7h30 da noite, Morumbi, Carlão. O retrospecto contra os grandes, empate com o Santos, derrota para o Corinthians e hoje o jogo contra o São Paulo, em Série A, vitória sobre o Mirassol, né? Vamos ver, fora de casa a Ponte tem feito aí bons jogos, mas hoje eu acho que o patamar é um pouco mais elevado diante do São Paulo, porém não é proibido vencer no Cícero Pompeu de Toledo. Já pode encerrar ou já tem um minutinho ainda? Vamos ler algumas participações, porque tem muita gente mandando mensagem. Aliás, deixa eu mandar um abraço aqui pro nosso amigo, o Dan Ribeiro. Ele que é personal trainer, disse que chama eu ajudo você a correr. Olha lá, já tá fazendo ali a propaganda dele, né? Juninho Gambetta também passou por aqui, falou que a largada tem que ser às 6h da meia maratona, 21 quilômetros. O Juninho Gambetta vai correr, hein? Bom dia, Carlão, Lupe e Scheib. Cadê o Júlio Nascimento? Resguardando a voz para narrar. É o Murilo do Vila Nova. Tem jogo. E aí ele está se cuidando. Um abraço pro professor Américo Santista, também tá na audiência. E para fechar, o bom dia também pro Antônio Wilson, lá do Nova Europa. Valeu, galera. A gente volta às 4 com a Arena, toda a preparação aí dos nossos clubes pra rodada de hoje à noite. Até lá, valeu! Repórter CBN.